Meio-dia está acompanhando o caso do médico de Vitória da Conquista, suspeito de abusar sexualmente de pacientes. Mais de 20 mulheres já se manifestaram. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN. Algumas mulheres conversaram com a nossa equipe, denunciando aí os abusos. As denúncias começaram nas redes sociais. Numa página criada para fazer as denúncias, uma das supostas vítimas relata que teria sido abusada pelo ginecologista e obstetra Orcione Júnior. A partir daí, outras denúncias foram aparecendo. Até o momento, 24 mulheres procuraram a Ordem dos Advogados do Brasil em Vitória da Conquista, pedindo providências. A OAB formalizou esse pedido, todas elas assinaram, e aí a partir desse momento a OAB oficiou a autoridade policial pedindo providências. Das 24 mulheres, 9 já foram à Delegacia de Atendimento à Mulher para formalizar as denúncias. Nós conversamos com 3 delas que contaram como foi o contato com o médico. Pediu para eu me deitar na maca, eu me deitei, ele fez a coleta, aí se colocou de pé, ele examinou meus seios e depois, ainda de pé, ele introduziu os dedos em mim e começou a massagear e me olhar. E a única reação que eu tive foi desviar o olhar. Desviar o olhar e esperar que aquilo acabasse. O primeiro contato já foi muito estranho, porque ele me puxou, me pegou minha mão, alisou e me puxou e me deu um beijo no rosto próximo à boca. Se eu não desviasse, poderia ter pego na boca. Em seguida, ele perguntou o que eu tinha ido buscar lá. Foi quando eu relatei para ele que eu tinha tido uma primeira gestação muito difícil, muito complicada, e que eu estava precisando preparar o meu corpo, tentando preparar o meu corpo para uma segunda gestação. Foi quando ele sorriu, de forma irônica, e fez o seguinte comentário: você não precisa preparar o seu corpo. O seu corpo é lindo, você está preparada. No momento que ele colhia o material com uma mão, com a outra mão, ele começou a estimular e ficava me olhando como para saber se existia uma reação positiva, né? E no momento eu travei, eu não conseguia gritar, falar, reclamar, pedir para parar, não conseguia. Eu comecei a me tremer, e assim, realmente pedi para Deus para que aquele momento acabasse logo. Num atendimento de urgência, uma das vítimas foi atendida pelo mesmo médico. Ela disse que o contato físico foi ainda maior. Quando eu deitei, ele me examinou, ele fez o toque com os dedos. Nesse momento, ele estava usando as luvas e foi quando ele inseria os dedos e tirava, inseria e tirava. Foi quando ele me disse que, de fato, tinha características de um aborto espontâneo. Nesse momento, ele tirou as luvas, jogou no lixo e começou a massagear os meus seios. Eram carícias. Ele enchia as mãos. E aí ele começou a acariciar meu corpo todo. Ele desceu a mão por minha barriga, me estimulou. E o tempo todo que ele confessava, como se estivesse me consolando por aquela situação, ele não parava de passar a mão no meu corpo, de fazer essas carícias. Ela disse que passou a ter problemas psicológicos por causa dos abusos. Foi quando eu decidi buscar a ajuda de uma psicóloga e um psiquiatra. Foi quando eu tive o diagnóstico de síndrome do pânico. A advogada de algumas mulheres disse que as providências já estão sendo tomadas. A DEAN passou a fazer a apuração, instaurou o procedimento investigativo e começou a colher o depoimento dessas vítimas. Então vai ser feito todo o procedimento investigatório e a partir daí, após a conclusão, será enviado ao Ministério Público, que já está ciente da situação. É preciso falar para que não aconteça com outras, para que isso não passe de forma impune. Essas denúncias vieram à tona, né? No último fim de semana, nas redes sociais. E a gente vai saber agora com o Luan Ferreira o que foi que o médico disse. Hoje ele se pronunciou sobre esse assunto. Quem está acompanhando é Luan Ferreira. Luan, boa tarde. O que foi que o médico disse? Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Bahia Meio-Dia. Como você disse, essas denúncias estouraram na semana passada. 7 dias depois, o médico se pronunciou através dos seus advogados. Hoje pela manhã, aqui em Vitória da Conquista,
teve uma coletiva, o médico não compareceu, os advogados estiveram lá, leram uma carta enviada por ele e explicaram toda a situação, a posição do médico em relação a todas essas denúncias. A gente confere numa reportagem que nós preparamos tudo que foi dito nessa coletiva. Uma semana depois das denúncias serem feitas nas redes sociais, em um perfil do Instagram, os advogados do médico ginecologista e obstetra Orcione Júnior se pronunciaram sobre o caso. A advogada disse que há contradições nos depoimentos que foram publicados nas redes sociais. Desde o início, nós não estamos conseguindo detectar verossimilância entre o que as senhoras estão dizendo e aquilo que está sendo comprovado. Por exemplo, inicialmente se diz que o blog foi criado depois de muito meditar, de muito pensar, semanas e semanas. Tudo bem. A hora que a gente pega a data da criação do blog e a data da consulta na qual teria havido o abuso, não tem 24 horas entre um e outro. A defesa disse que foi até a polícia e que se dispôs a entregar todas as informações que forem necessárias. Disse que tem um registro de conversas entre o médico e as pacientes. Na coletiva, a defesa do médico disse conhecer a identidade de 2 das pessoas que fizeram denúncias e confirmou que o médico prestou atendimento a essas pessoas. A defesa disse também que até o momento não teve acesso aos inquéritos policiais que foram abertos. Localizamos apenas 2 atendimentos que se confirmam, realmente houve atendimento. Vou falar aqui em tese, as pessoas me perdoem, às vezes, né, a gente não tem o domínio dos termos médicos, mas uma por reiteradas infecções ligadas a doenças sexualmente transmissíveis e outras por aborto provocado. Eu não tenho cópia dos inquéritos ainda. Aquelas falas na OAB são informais. O que vale é o depoimento na delegacia. Tanto assim que você tem 26 na sala da OAB e 9 na delegacia. A defesa apresentou documentos do Conselho Regional de Medicina da Bahia e de uma clínica de Vitória da Conquista, informando que nunca recebeu denúncias relacionadas ao médico. Durante a coletiva, a advogada de defesa do médico Dr. Orcione Júnior, além de rebater as acusações, leu uma carta enviada por ele, em que o médico se diz inocente. A defesa do médico disse também que se as acusações não forem confirmadas, todas as pessoas que fizeram denúncias serão processadas. Cada vírgula que elas disseram que não puderam comprovar vão responder não só criminalmente pelos crimes de calúnia, injúria, difamação ou denunciação caluniosa, mas vão responder também com os pedidos de indenização na vara civil, porque os danos que elas causaram não tem jeito de reparar, mas a indenização não serve apenas para reparar dano, a indenização serve também para consolar a pessoa que foi atacada injustamente. Bom, a gente continua aqui conversando com o repórter Luan Ferreira. Ô Luan, tem uma decisão da Justiça aí, não é? Uma decisão liminar que determina que o Facebook e o Instagram retirem do ar esses perfis que fizeram essas denúncias. É isso mesmo? Isso mesmo, a defesa do médico Orcione Júnior entrou na justiça requerendo que o Facebook retirasse do Instagram esse perfil, ele retirasse do ar esse perfil e também identificasse a pessoa e os IPs de computador, de rede de computadores, que foram utilizados para a criação desse perfil. A decisão saiu ontem e nela diz que a partir do momento em que o Facebook é notificado, ele tem até 48 horas para poder retirar esse perfil do ar e fornecer essas informações sob pena diária de R$500 por dia do descumprimento dessa decisão. Judson, durante essa coletiva, a advogada que representa o médico também disse que notificou algumas pessoas dizendo que está disponível para fornecer informações, dados sobre as consultas, sobre o médico, que é a maior interessada em esclarecer toda essa situação. Disse também que procurou a OAB e agora pela manhã também foi à delegacia. A segunda advogada, eles não tiveram ainda acesso aos inquéritos. Iria conversar com a delegada responsável pelo caso para ver se ela disponibilizaria, para ver a possibilidade de ser disponibilizado esses inquéritos para que eles possam confrontar as informações adquiridas até agora. A
resumindo a coletiva, a advogada reitera que o médico é inocente, não cometeu o que as denúncias apontam e que as pessoas que estão fazendo essas denúncias devem provar o que ele fez e eles esperam que tudo isso se esclareça. Judson. Ok, Luan, um caso complexo, né? Denúncias graves, e a gente continua acompanhando em nossos telejornais. Está chovendo aí na praça, na Praça Sabarreto, onde Luan está. O tempo está bastante instável. Vamos ver então a previsão aí para a Vitória da Conquista.